Bom, gente, Lucas, ao escrever o Evangelho e Atos dos Apóstolos do Espírito Santo, a gente vê uma continuidade, algo que ele praticamente escreveu junto. Depois, a Bíblia, no cano, foi separar Lucas, colocado como terceiro sinótico, né? E aí Atos sendo dividido pelo Evangelho de João. Mas ele praticamente continua e ele vai mostrar que Jesus foi encontrando por vários dias, 40 dias para ser um pouco mais exato, com os seus discípulos. Eram mais do que os discípulos, os 12, eram dezenas de discípulos que Jesus apareceu várias vezes em carne e osso ressurreto e praticamente com uma mensagem: calma, que a promessa vai chegar. Não sejam ansiosos, não tomem decisões, não se espalhem, fiquem em Jerusalém. Eu vou mandar minha promessa que eu já estava falando há muito tempo, antes de ser crucificado. Ao ressurgir, eu vou subir ao Pai e vocês vão receber essa promessa. Então é interessante que os discípulos começam a perguntar: mas chegou a hora, Senhor, que você vai estabelecer o seu reino? A grande discussão dos discípulos é sobre o reino de Israel, ou o reino de Deus que ia se estabelecer na terra, né? A mensagem de Jesus gira toda em torno do reino. É o reino de Deus que se estabelece. É algo acima até mesmo da temática super importante igreja. O reino de Deus, essa ordem, essa nova visão, a nova criação de Deus se estabelecendo na terra e se fazendo o já e o ainda não, né? O já presente com o Espírito Santo que iria vir e o ainda não porque tem que esperar a volta de Jesus. Jesus fala para esperar porque João Batista batizou com água, como algo simbólico, uma metáfora, mas o Espírito Santo seria o batismo verdadeiro do interior, aquele que ia lavar por dentro o que a água simboliza, com essa lavagem por fora, né, dos pecados, dessa nova criação. Então a gente vê os discípulos muito ansiosos para começar a sua jornada. Eu acredito, e aí eu quero dar uma parada e conversar com você. Não tem como a gente ter esse encontro com Jesus, essa vida transformada com Jesus, é quando a gente percebe que a morte não é mais o ponto final da nossa vida, quando a gente encontra e percebe que Jesus ressuscitou e por isso todos nós vamos ter uma vida eterna, uma vida de ressurreição. Não tem como mais parar, parece que bate aquela ansiedade de cumprir a missão. Se você não tem isso, eu gostaria de você refletir sobre a sua experiência com Deus. Qual foi a revelação que te deu, que transformou sua vida? Esse nascer de novo, ele gera muita expectativa. E é interessante que Jesus sobe, eles veem Jesus indo ao Pai, e os anjos falam: olha, para de olhar aqui, ele vai voltar, mas agora ouça o que ele falou, vai até Jerusalém, espere lá até a promessa chegar. E o primeiro capítulo é todo sobre a promessa do Espírito Santo que vai chegar no segundo capítulo. Mas essa ansiedade toma conta deles, eles descem do Monte das Oliveiras, vão para Jerusalém e eles se reúnem em oração. E Lucas deixa claro que entre todos os discípulos, os 11, tinham mulheres, muitas mulheres, as discípulas, e tinha a mãe de Jesus também. Eram 120 pessoas, não era 12 pessoas, já era uma igreja formada local ali. E eles oraram. Olha que interessante. Quando Deus manda esperar, quando Deus fala para a gente se acalmar, quando a promessa de Deus chega aos nossos corações, a gente entende que Deus tem algo para nós, nós devemos acalmar e orar. E aí acontece uma coisa que provavelmente talvez a gente discorde, porque quando se trata de um livro histórico, você tem toda a interpretação, toda a liberdade na interpretação de achar que é de Deus, é para fazer isso, ou não é para fazer isso, ou é apenas um relato do que aconteceu. Quem sou eu para questionar o apóstolo Pedro? Mas é interessante que eles começam a conversar e eles vão falando sobre a promessa de Deus. E aí Pedro ele já fala assim: olha, se a gente, ele vai explicar o que aconteceu com Judas. Eu imagino que todos os discípulos e discípulas estavam preocupados. Por que a gente teve um que traiu Jesus? Por que isso aconteceu? O apóstolo vai levantar que isso já estava escrito em Salmos, isso já era previsão de Deus e que
Infelizmente, no juízo e não na graça, Judas cumpriu o papel dele, que deveria ser desde o começo, quando ele se vendeu e suicidou depois. E aí Pedro convoca eles para orar, para pôr mais um no lugar, para cumprir os 12. E aí eles oram, mas aí eles tiram a sorte. Vamos lembrar que o Espírito Santo ainda não veio. Então, antigamente, antes do Espírito Santo dar discernimento, eles tiravam sorte para ver quem ia ser decidido, né? E a sorte caiu para Matias. E Matias entrou no lugar de Judas Iscariotes. Mas Matias não foi ninguém depois disso, não se tem relato de Matias. Talvez isso daí, Deus queria que os apóstolos esperassem o Espírito Santo e eles iam mostrar quem seria o 12º apóstolo, que talvez Lucas está dando a dica que seria o apóstolo Paulo. Esse era o apóstolo que os discípulos demoraram a aceitar ou foram muito cuidadosos, até porque a história de Paulo merecia um cuidado especial, uma atenção, mas mais para frente a gente vai ver como Paulo demorou para ser aceito, mas quando foi aceito, entendeu os apóstolos e tudo, que Jerusalém era uma sede, né? Era um centro de treinamento, mas que o mundo era o campo, né? É interessante que Jesus, antes de subir, fala, vocês vão passar Maria, ele vai falando geograficamente os lugares mais longes até o confim da terra. O que eu quero dizer aqui, e assim eu concluo, talvez as minhas impressões, o que Deus falou comigo, o que o Espírito Santo está tratando, e eu não sei o que você tem a dizer, mas assim, eu lendo isso eu vejo tanto que primeiro, importante da oração. Estar conectado com Deus, quando você é impactado por Cristo, nós devemos investir tempo orando para ouvir o que Deus tem para nós, para nos preparar para os presentes que Jesus nos prometeu, para ouvir a voz de Deus e às vezes não cometer equívocos, coisas muito rápidas, querer substituir coisas e talvez ficar preso ao sistema que já era como ter 12 discípulos para as 12 tribos, era muito importante na hora que Jesus chama, mas agora a dimensão e os paradigmas são outros. Deus vai nivelar muito mais agora, onde todo mundo vai ter o seu sacerdócio, assim que receber o Espírito Santo, todos serão apóstolos, todos serão missionários, todos serão embaixadores de Deus. Então a segunda lição que mexe muito comigo é calma, calma. Eu sei que talvez você que foi impactado por Cristo está ansioso para começar as coisas, talvez você quer já falar, mas é muito prudente ter calma. Espera, a palavra de Deus nesse capítulo é: espere que Deus vai ter o tempo certo. Apenas espere na sua cidade, que aí o presente vai vir. Foi assim no futuro com Paulo. Quando ele se converte, ele quer fazer, Deus por anos segura ele. Nesse caso aqui são dias. E os apóstolos estão ansiosos, já substituindo gente. Matias entra, e eu acho que até que Matias foi uma bênção, como todos os outros discípulos, Matias acompanhou desde o começo Jesus. Mas o que me traz ao coração, e essa é a minha oração para você, é que quando você estiver ansioso para fazer as coisas de Deus, para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus é: calma, espere, vai chegar o seu presente. E o melhor presente que a gente pode ter é o Espírito Santo. Esse é o primeiro capítulo de Atos do Espírito. Deus te abençoe.